Estamos começando mais um Temperando com Saúde e hoje o nosso assunto é sobre alergia alimentar. Por esse motivo, nós convidamos a nutricionista Adriana Costa e é ela que vai nos dar várias informações aí, porque são várias as dúvidas, Adriana. Obrigada, viu, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Então me conta aí, já para começar, quais são os alimentos que mais provocam, não sei se é assim que fala, mais provocam alergia? Sim. Nós temos 8 alimentos mais alergênicos, que é o leite, o ovo, a soja, trigo, castanhas, amendoim, peixes e as carnes. Entendi. Então, já tem aí vários, ela falou 8 alimentos pra gente que causam essa alergia e você trouxe aqui alguns ingredientes, né? Alguns alimentos, não é isso? Porque o que acontece? A gente estava batendo um papo aqui antes e eu tava falando com ela, por exemplo, quando eu tenho alergia de alguma coisa, eu vou excluir isso daí. E aí, às vezes, eu vou ficar sem esses nutrientes. Como que eu faço para cuidar dessa alergia e ainda ter esses nutrientes na minha alimentação, na minha dieta? Sim. A dieta de exclusão do alimento alergênico é o único tratamento na alergia alimentar. Só que às vezes existem confusões, reações a diversos alimentos, como por exemplo uma intolerância à lactose e não envolve o sistema imunológico. A alergia alimentar é uma reação diversa ao alimento, onde envolve o sistema imunológico. Nós temos esses alimentos mais alergênicos e o único tratamento é a dieta de exclusão. E é onde está o problema, porque a dieta de exclusão, ela leva ao déficit nutricional de alguns nutrientes, como por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, que é a alergia mais comum nas crianças hoje em dia. Que é o que você preparou aqui pra gente, Exato. Né? A exclusão do leite de vaca na dieta, ela vai levar o quê? A uma carência nutricional de proteínas, vitaminas A, B e D, cálcio e outros nutrientes. Então, por exemplo, o ideal de crianças lactentes é o aleitamento materno. Só que nem sempre é possível, né? Então, nós temos, por exemplo, crianças lactentes menores, onde elas vão utilizar o que? As fórmulas infantis próprias para os alérgicos. Né? Essas crianças que não se alimentam. No caso das crianças que já se alimentam, que já foi feita uma introdução alimentar, é importante uma dieta completa com os grãos, os vegetais, as frutas, as proteínas, por exemplo, a carne, grão de bico, a lentilha, que esses alimentos eles vão compensar nutricionalmente a falta do leite de vaca, no caso dessas crianças que a gente chama de APLV. Agora, quando o caso é receitas, nós temos outros substitutos, né? Por exemplo, você pode utilizar a água, o suco, os leites vegetais, como por exemplo leite de coco, leite de aveia, leite de soja, leite de castanhas, entre vários outros leites vegetais. Só que o leite, ele é fonte de cálcio, né? E o cálcio desses alimentos aqui, dos leites vegetais, ele tem uma biodisponibilidade menor. Então, 75% só do cálcio desses leites que vão ser absorvidos. A vitamina D, por exemplo, também, que ela vem da exposição solar, né? Onde você vai ter vitamina D? Nos peixes gordos, na gema de ovo. Então, como que eu consigo? Por exemplo, eu não vou conseguir tanto cálcio, é isso? Eu não vou conseguir muito, por isso eu tenho que comer mais alimentos que tenham cálcio? Aí depende da faixa etária. Por exemplo, as crianças entre 1 e 2 anos que fazem uso de fórmulas infantis, elas acabam conseguindo cálcio na dieta através dessas fórmulas. Só que as crianças maiores que já se alimentam normalmente e que não tomam leite, elas têm que suplementar o cálcio, né? Utilizando um suplemento próprio para a idade e a quantidade também. E tem assim na minha cabeça aqui um tanto de dúvidas e eu acredito que o pessoal de casa também. Como e quando eu descubro que eu tenho uma alergia, que é uma alergia? Como que é feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é feito pelo médico especialista, pelo alergista, onde ele vai fazer os testes alérgicos, o teste de provocação oral, que é o padrão ouro, que é o TPO, e depois, dado o diagnóstico do médico, é onde entra a parte da nutricionista numa equipe multidisciplinar. Que precisa ir trabalhar, então, juntos, né? O médico exclui o alimento e a nutricionista vai fazer
fazer uma Entendi. dieta adequada, por exemplo, quanto de proteína que você vai precisar, quanto de cálcio, para poder suprir a falta do leite, no caso que nós estamos falando da alergia à proteína do leite de vaca, né? Como que eu faço, ou o pessoal de casa, para substituir esses alimentos que nos dão alergia? Sim, então, assim, o manejo da alergia no dia a dia é o que mais dificulta a qualidade de vida das famílias e das crianças, né? Então, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, é importante dar preferência aos alimentos mais naturais, que eles não têm rótulos. Só que, né, a maioria das pessoas querem uma substituição por um produto industrializado, que não é o ideal. Mas, por exemplo, eu levo uma listinha, então eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, então eu não posso lactose, eu não posso alfa-globulina, eu não posso caseína, que são vários nomes Precisa da derivados. listinha mesmo. Isso. E aí você olha lá, então esse daqui eu não posso, né? Então, na preparação, né, desse alimento para uma pessoa que tem alergia, precisa ter um cuidado maior. Isso, assim, o ideal é uma cozinha estéril. Por exemplo, se eu tenho alergia à proteína do leite de vaca, que não entre proteína do leite de vaca, mas nem sempre isso é possível, porque tem uma pessoa na família, uma criança menor que se alimenta. Então, o que é importante? Você prepara primeiro os alimentos para a pessoa alérgica, higieniza tudo e depois prepare para o restante da casa. Só que, por exemplo, materiais plásticos que são aderentes, tecidos, esponjas, copo do liquidificador que não é de vidro, não é indicado você utilizar. Então, você tem que ter os utensílios para o alérgico e os utensílios para o restante da família, porque podem entrar traços, moléculas pequenas de epítopos naquele... E para quem tem alergia é o suficiente. Exato. Um traço aí dessa... Porque existem graus diferentes de alergia. Então, por exemplo, o que é importante? Evitar comer em restaurantes, né? Nas escolas, levar o lanche da criança separado, já deixar todos da sala ou da escola avisados, porque existem crianças que têm choque anafilático. Que é muito sério isso, né? Não tem nada de coitadinho dele, ele nunca come isso. É muito sério, gente. Se a criança tem aí restrição alimentar, se tem essa alergia, que é como a Adriana estava me explicando, existe intolerâncias, que é uma coisa, existe a alergia, que é algo sério, né? Então, não oferece. Se a criança falou que não pode, não dá alimento escondido da mãe, né? Sim, o ideal é não oferecer nunca para a criança, né? Ainda mais na ausência da mãe. Agora, o que é importante, né? Deixar todos em alerta, avisar na escola, avisar para os familiares, avisar para os vizinhos, porque hoje em dia existem dietas da moda que restringem alimentos. Então, às vezes eu vou no restaurante, eu não quero comer proteína do leite de vaca, não quero glúten, mas existem as pessoas que fazem uma dieta por opção e existem aqueles que realmente podem ter reações graves anafiláticas e levar até a morte. Então, isso daí às vezes é um pouco confundido como um luxo, né? A mãe às vezes não é levada tão a sério. E é um assunto muito sério. Então, a gente falou aqui da proteína do leite, né? Isso. Tanto para as receitas, substituir nas receitas, quanto os auxiliadores aí, né? Nesses nutrientes. Da dieta. Agora a gente vai falar do ovo. Tem muita gente que tem alergia do ovo. Sim, o ovo é o segundo alimento mais alergênico, né? Primeiro vem a proteína do leite de vaca e depois o ovo. E ele acaba se tornando mais difícil, porque está presente na maioria das preparações, né? E o ovo, ele é fonte de proteínas, de selênio, vitamina A e D. E da mesma forma do leite, a retirada do ovo da dieta, ela tem que ser equilibrada com alimentos mais naturais possíveis. Então é importante frisar. Retirou um alimento, tem que colocar na dieta outros alimentos com as mesmas proteínas? Sim, os mesmos nutrientes. Macronutrientes, sim, proteínas, carboidratos, lipídios. E isso só nutricionista pode fazer. Porque, por exemplo, a sua necessidade nutricional de proteína é uma, a minha é outra. E a de uma criança é outra, para cada faixa etária. Então, por exemplo, eu retirei as proteínas daqui, eu tenho que recompensar com, por exemplo, frango, carne, né, as outras vitaminas A e B do ovo, com cereais integrais, com as verduras, os legumes. E a dieta tem que ser equilibrada. Não adianta eu comer só um desses alimentos. Quanto mais variada possível para poder estar conseguindo todos aqueles nutrientes que eu necessito. Entendi. Aqui, como eu já disse, o assunto é extenso. Eu queria te agradecer. Eu assim, que agradeço por o convite. Esse tanto de informações que você trouxe pra gente. Espero que o pessoal lá de casa
casa consiga aí, né, saber mais sobre isso, e se tem algum problema aí alimentar, alguma alergia, pode, como eu disse lá no seu Instagram, e Sim. também, né, marcar uma consulta, Sim, não é sim. isso? E o ideal é, assim, um diagnóstico certo, né? Porque existem alguns exames que não são precisos para o diagnóstico de alergia alimentar no mercado. Então, é um diagnóstico certo que vai conduzir a uma dieta de exclusão correta. Porque não adianta, se eu tiver um diagnóstico errado, que eu tenho alergia a vários alimentos que realmente eu não tenho, eu vou retardar a tolerância, porque eu vou retirar aqueles alimentos da minha dieta, vai ficar difícil na minha rotina, né? E eu não vou levar a tolerância. Então, assim, o mais importante é uma equipe multidisciplinar e um médico de confiança e uma nutricionista, onde você siga o passo a passo para você conseguir chegar nessa tolerância. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, agradeço. muito obrigada por vir aqui, e a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu já volto, não saia daí.